Não basta que imposto seja roubo, no Brasil ele é levado a um esculacho, ao ponto em que 88% das autuações fiscais lavradas pela Receita Federal são anuladas. Ou seja, 88 em cada 100 autuações tributárias. Ó, você tá, toma multa, você tá sonegando, tá sonegador, toma ação aí, responda. Dessas, de cada 100, 88 são anuladas. Ou seja, estavam erradas. Criando então um segundo imposto, o imposto de apelação. Quer dizer, olha, você pode estar sonegando ou não, eu não sei se está certo, se está errado, tô na dúvida, você está errado, tô aqui, não gostou, paga o advogado, tchau. Então pode ser que você consiga até anular aquele imposto. Inclusive, muito provavelmente você vai conseguir, mas vai ter um custo para fazer isso. Você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que depositar a multa lá em juízo, ficar esperando, vai perder o tempo desse caixa, pode ser alguma coisa que você usar para alguma coisa, vai ter que pagar a viagem desse advogado, talvez vai ter que ir lá, esperar, e aí sim ter a sua multinha anulada. Isso se você não ficar lá no registro de devedores, o que pode também prejudicar suas relações com outras empresas, licitações, etc., o que é uma puta dor de cabeça. Não basta que imposto seja roubo, ele ainda é um esculacho. E isso tem a ver com os incentivos que o fiscal tem na hora de te multar. Porque se um médico vai diagnosticar você, você vai lá no médico e fala, médico, eu tô com dor aqui, assim, não sei. Aí o cara vai lá e diagnostica você com tuberculose. Você toma um remédio, passa mal, você processa o médico e pega uma indenização. Ele cometeu um erro de diagnóstico, ele colocou você numa situação a prejuízo seu, você passou mal por ação dele, você teve um custo, você teve um sofrimento por causa da ação dele, então ele é forçado a arcar com as consequências do seu sofrimento, do erro que ele cometeu. Agora, se o fiscal da Receita Federal vai lá e lavra um auto em você, você tá sonegando aqui, ó, vamos lá. Paga uma multinha aqui, paga o imposto aqui. Você fala, não, falou, julga, anula. Anulou. Legal, sabe o que você ganha? Autos nada. Sabe o que vai acontecer com o cara? Autos nada. Não tem um lado ruim se o cara autuar errado. Então, na dúvida, autua o cara. A segunda coisa, esse estudo vai estar lá na descrição para vocês. Agora que eu tenho gente para me ajudar a pesquisar, é tão bom, eu tenho mais fonte. Tem lá uma dissertação na descrição para vocês, que o cara tá analisando ali o trabalho do fiscal e ele vê que existem pressões dentro da Receita Federal para o cara autuar. Por quê? O cara lá, o fiscal chega lá, ele olha o negócio, ele não sabe, o que ele faz lá é autua, sonegador. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele pode se ferrar. Os superiores dele podem olhar e falar, será que ele está sendo subornado? Será que tem alguma coisa aqui rolando? Será que ele está ajudando o amigo dele a escapar? Será que tem alguma coisa imprópria aqui? E daí o funcionário tem que responder, pode ir para processo, pode se ferrar, pode ser atrasado na progressão de carreira, daí um monte de problemas podem vir para ele. Então ele pode pensar, bom, se eu autuar esse cara, não vai dar nada. Se eu tiver certo, ele paga imposto. Se eu não tiver certo, não vai acontecer nada. Se eu não autuar, eu vou me ferrar lindamente. Vai ter um grande prejuízo pra mim, talvez, possivelmente, não sei. Superiores ficam enchendo o saco, tem toda uma cadeia de ordem, tá? Não sei, eu sou servidor, não quero arranjar problema pra mim. Então, quer saber, ó, esteja autuado, filho. Não gostou? Contrato advogado aí, vai chorar pra lá. Daqui 5 anos, quem sabe você resolve esse problema. E você tem um outro problema aí em cima, que existe uma lei que recompensa produtividade desses fiscais. Eles são recompensados por produtividade, inclusive os aposentados também, enfim. Tem uma recompensa lá, o sujeito trabalhou, tá, opa, catou imposto pra caramba, olha, uma recompensa pra você. Então, o cara pode até pensar, olha, ele pode estar certo, ele pode estar errado. O sujeito que eu estou autuando, ele pode ser sonegador ou não. Se ele for, eu ganho com isso. Se ele não for, eu não perco nada. Nenhum prejuízo vem a mim. Se ele for, de fato, um sonegador, eu tenho um ganho financeiro direto com isso. Se ele não for, eu não tenho. Não tenho nenhum tipo de prejuízo nem nada. Então existe um monte de incentivos perversos aí que forçam o cara a agir de certa maneira. Não tô dizendo que o fiscal é uma má pessoa, não tô dizendo que o cara pode ser uma excelente pessoa, pode ser uma pessoa muito legal, mas olha os incentivos que estão operando ao redor dessa profissão. Você tá ali, você tá com medo de perder seu emprego, você tá com medo não tanto de perder porque você é servidor, mas enfim, tomar ação administrativa, ter um monte de problema e tal. Você quer reduzir os problemas, passa pra
outro. Isso poderia ser facilmente solucionado com algumas medidas que nunca vão acontecer. Por exemplo, criar algum tipo de consequência para o fisco caso o imposto seja, a autuação seja incorreta. Então, ó, seguinte, me autuaram aqui na minha empresa, sei lá, eu corto madeira, eu faço tábua. Tá bom. O cara chegou aqui e falou, você tá sonegando, tá uma multa de 100 mil reais. Eu vou lá, apelo, contrato um advogado, apelo, tenho tempo e tal. Aí o que eu faço? Depois eu consigo derrubar a multa, não preciso pagar nenhum imposto, o que eu faço? Pego todos os custos do advogado, viagem, etc. Capital perdido, certo? Custo de oportunidade. Porque se você deve para o Estado, você paga juro. Então, princípio da igualdade. Você pega tudo isso e deduz do seu imposto de renda. Foram custos que eu tive, saiu do meu faturamento, então eu não vou pagar imposto em cima disso aqui. Ou você tem um rebate direto. Você fala, não, isso me ressarce, isso que eu tenho que pagar 1 milhão de imposto. Ó, aqui foi 20 mil, então eu não vou pagar 20 mil não, vou pagar só 980 mil aí, do resto deduz. Por quê? Porque o fisco me onerou ao lavrar um auto aqui na minha empresa. Ele impôs um custo em mim. Por quê? Porque o fiscal achou alguma coisa. Mas o fiscal achou errado. Eu fui lesado, e assim como eu posso processar qualquer profissão que me lese, o Estado, o fisco, também vai ter que arcar com as consequências disso. Vocês vão pagar, seja diretamente por reembolso, que eu acho que vai demorar uma puta era, ou só deduz no imposto de renda, mas vocês vão arcar com as consequências dos erros de vocês. É uma solução simplérrima, é uma solução simplíssima de se implementar e melhoraria muito o ambiente de impostos. Vai ser feito? Tenho praticamente certeza que jamais alguma coisa dessa vai acontecer. Mas, bom, é só para você entender como a coisa funciona. E só para clarificar uma coisa antes. Se você deve um imposto para o Estado, você paga esse imposto corrigido, por juros. Porque, você não pagou, você devia ter pago o dinheiro lá atrás, ou você está pagando agora, então vai ter juro até agora. Do dinheiro que você deve para o Estado, que devia estar na mão dele e não esteve. Ora, se eu sou forçado a colocar um dinheiro em depósito lá de juízo porque o fisco fez cagada, bom, eu podia ter usado esse dinheiro aqui na minha empresa de vários jeitos, então vocês me devem juros porque vocês me obrigaram a dar meu dinheiro para vocês numa ação errada. Qualquer outra empresa, qualquer outro que fizesse isso ia arcar com as mesmas consequências. Mas isso é para lembrar você daquela velha máxima. Se você fizesse o que o governo faz, você estaria preso. Tchau, tchau.